Tinha decorrido 15 dias depois do casamento. Maria já não podia esconder sua tristeza. As opressões que haviam assaltado antes aí estavam realizadas. Sacrificaram-se para fazer a felicidade do homem a que amava. Essa união ia tornar-se um suplício cruel para ambos. Nos primeiros dias, a moça, enlevada pelos lirismos do coração virgem, sentiu-se feliz. Em sua inocência, não desejava mais do que possuía. As efusões de Hermano, sua palavra comovida, seu olhar terno e fagueiro sorriso, bastavam para encher-lhe a alma a transbordar. Havia, porém, nesse afeto uma timidez que ela não podia definir. Ainda não recebera uma só carícia. Quando solteira, tomaria tais demonstrações como desacato. Mas agora seu título de esposa santificava. Parecia-lhe que seu marido devia ter o mesmo direito que seu pai de beijar-lhe a face e estreitá-la ao peito. Talvez Hermano se acanhasse e não tivesse ânimo de tomar essa liberdade. Compreendia o seu enleio pela comoção que tinha ela também só de pensar nisso. Mais tarde viria a intimidade. Então o espírito da moça lançou-se no vago, ansioso de perscrutar o desconhecido e colingindo em suas recordações ideias outrora incompreensíveis, rastreava um pensamento que as fazia enrubescer. Não sabia nada, não suspeitava, mas pressentiu. Julgou-se humilhada não somente em sua beleza, mas em sua dignidade de senhora. Ao mesmo tempo, outras circunstâncias concorriam para agravar a sua posição já melindrosa. Hermano, que a princípio mostrava-se cheio de atenções e somente ocupado dela, agora tinha frequentes distrações, sobretudo na mesa. Seus olhos evitavam, ainda mesmo quando lhe diria a palavra, ficava por muito tempo calado e absorto. Às vezes que, meio daquela concentração, fitava a mulher, observava-lhe as feições com estranheza e no seu semblante pintava a surpresa. Desviava-se então a vista e de novo caía na sua abstração. Uma manhã, Amália mandou mudar a disposição da mesa, colocando seu talher em outra cabeceira. Para não ter o sol de face, veio o marido, que tomou maquinalmente o seu lugar acostumado. Pouco depois, reparando na alteração, lançou à moça um olhar de espanto e saiu precipitadamente da sala, onde não voltou esse dia, dando-se por incomodado. Amália adivinhou que era o lugar que Julieta na mesa. Hermano, não querendo que ela ocupasse, lhe havia destinado outro. Daí a contrariedade, não obstante a impressão que lhe causou o fato. A moça procurou disfarçar e convidou o marido para jantar nessa tarde à sombra das mangueiras. O Abreu, por seu lado, continuava a ser para ela o mesmo homem de pau do primeiro dia. Em 15 dias ainda não lhe tinham dirigido um olhar nem uma palavra. Com a sua máscara impassível, isolava-se dela inteiramente. Durante a viuvez de Hermano, foi o velho que governou a casa, onde, por seu intermédio, as ordens de Julieta eram ainda executadas como no dia que elas as dera. Os outros criados obedeciam-lhe como um chefe, e tinham-lhe, senão, mais respeito, de certo que mais temor do que a amo. Era este que os pagava, mas era aquele que os alugava e os despedia. A presença da nova dona da casa não alterou esse regime. Era preciso que alguém mandasse esse ex-furriel, levado pelo hábito, ia determinando o serviço como dantes. Assim, quando Amália quis ensaiar essa autoridade doméstica, achou uma resistência muda, mas tenaz. Se mandava mudar um traste ou fazer alguma leve alteração no arranjo da casa, ninguém lhe opunha a menor observação, mas no outro dia as coisas voltam ao seu estado anterior. Indagada a razão, os criados respondiam repetindo a palavra de Abreu: "É a ordem, é a ordem!"
Isso queria dizer que assim se havia feito por vontade de Julieta. Amália retraiu-se para evitar conflitos que obrigariam a um ato de rigor. Muito afligiria se a sua união com o irmão lhe causasse expulsão do velho criado, que era já um amigo da casa. Ela tinha bom coração e lembrava-se que Abreu fazia aquelas coisas pelo amor à sua filha de criação. Todavia, quando pensava na sua posição, não podia dissimular que era naquela casa uma intrusa, que estava ocupando o lugar de outra, não só nos atos da vida doméstica, mas também no coração do marido, a cada instante a realizá-la. A realidade fazia-se para mostrar-lhe que era demais ali. Dona Felícia não tardou em aperceber-se da tristeza da filha e interrogou. Nada acolheu. Amália guardou seu segredo. Não queria afligir a mãe e ainda menos expor a irmã numa censura ou queixa, que talvez ainda mais o separasse dela. Uma noite, porém, a inquietação materna venceu o delicado escrúpulo da sogra e Dona Felícia, tomando a parte da irmã, perguntou-lhe o que tinha Amália. Nada? Ela queixou-se. Não, o que mais me aflige, pois ainda não reparou na mudança que ela tem feito nesses últimos dias? A senhora mostrou-se de longe a moça que, nesse momento, sentada de perfil pensativa, era a mais bela estátua da melancolia que um artista poderia imaginar. O marido ficou a olhá-la compassivo. Lhe dei, irmão, para fazê-la feliz? E o meu ardente desejo, e se bastasse o meu amor. A entrada do Sr. Veiga pôs termo a esse diálogo. Dona Felícia aproximou-se da filha e tentou ainda surpreender a causa daquela mágoa. Desta vez não lhe fez nenhuma pergunta direta, indagou disfarçadamente de mil coisas a ver se descobriria algum arrufo. A moça, porém, não manifestava a mais leve sombra do ressentimento. Eram 10 horas. Amália estava só e pensava no seu destino quando a irmã veio, como costumava, sentar-se perto dela. Conversaram algum tempo. Ainda triste, Amália, disse por fim o marido. Não tem razão, irmã. Ele tomou a mão da mulher, atraindo assim, reclinou-se para beijá-la ao rosto. Amália, cheia de rubores, júbilos, palpitante de emoção, abandonou o doce impulso, mas de repente, faltando-lhe apoio, o talhe descaiu sobre o reencosto. A irmã soltar-lhe as mãos no momento que os seus lábios iam tocá-la, e erguer-se pálido, hirto, uma visão pasma, que se espectro e surgisse em seus olhos. Perdão, murmurou com uma voz abafada. Essa súplica, porém, Amália conheceu que não se digeria a ela, pois o olhar do marido passava por cima de sua cabeça e fitava-se além. Afinal, dominando-se, sentou de novo, reportando a mulher naquela mesma exclamação com a voz mais livre. Amália, sob a influência daquele estranho pavor, emudecera. O marido não se animou a quebrar esse doloroso silêncio. Depois de um instante de perplexidade, murmurou uma das palavras de despedida, levantou-se e saiu do toucador. O primeiro sentimento da Amália, depois da surpresa que lhe causara esse fato, foi a revolta contra o império que exercia a lembrança de Julieta no ânimo do marido, e a fraqueza desse homem que se deixara subjugar àquele ponto. A mulher, ou antes a sombra que saía do seu túmulo para disputar-lhe o marido, ela o odiava. Que direito mais tinha Julieta sobre o irmão? Deus não os havia separado, levantando-se desse mundo e deixando-o livre de amar, escolheu outra esposa. Outra esposa? Esse marido lhe pertencia agora e a ninguém lhe podia roubar. Tinha-lhe jurado fidelidade e só ela podia dar-lhe aventura. Essas recordações que afligiam incessantemente o espírito do irmão eram uma vingança de Julieta.
Essa mulher nunca tinha amado sinceramente o esposo, pois não sabia sacrificar-lhe o egoísmo de sua afeição. A este assomo, ou talvez delírio de sua imaginação, exaltada pelas ideias fantásticas do marido, sucedeu como era natural o desânimo, o abatimento, a prostração do corpo e do espírito, vergonhou ao jugo da fatalidade que o oprimia, e compreendeu que só havia para aquela situação insolúvel uma saída: era a separação. Cumpria romper quando antes o laço que não era mais um vínculo de união, e sim a algema de um suplício. Mas como? Que razão daria seus pais e ao mundo para aquele ato de tamanha gravidade e escândalo? De si não se preocupava, o que não queria era lançar qualquer mácula sobre o marido, a quem amava, e sujeitá-lo à reprovação geral. Falaria a irmã logo no dia seguinte e combinaram o melhor meio. Separariam-se com dois irmãos queridos que o destino aparta, e longe lembrando-se um do outro, revivendo os dias felizes que haviam precedido o casamento, se amariam eternamente. Mais tarde, talvez. Essa meiga esperança que veio a afagar o seu pensamento cerrou-se às pálpebras e trouxe-lhe um sono plácido depois de tão violentas emoções.